Ok, pessoal, vamos prosseguir então com os nossos estudos. Então, o terceiro ponto do programa é princípios e funções institucionais do Ministério Público. Muito bem, nós vamos encontrar isso na Constituição Federal, né, lá no artigo 127, no parágrafo 1º, e também na lei complementar que nós vamos falar a seguir. Lá na Constituição Federal, no artigo 127, parágrafo 1º, está anunciado que os princípios institucionais da instituição Ministério Público são 3 esses princípios. É importante guardar isso, que costuma cair muito no concurso. É o princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Alguns autores não fazem a distinção entre a unidade e a indivisibilidade, porque eles estão muito integrados entre si, muitas vezes é difícil fazer essa distinção. Muito bem, mas nós costumamos dizer que o princípio da unidade consiste em dizer que o Ministério Público constitui um só órgão. Ela é caracterizada pela indivisibilidade, que nós costumamos dizer. Esse princípio da indivisibilidade decorre da unidade, né? Repare então que eles estão intrinsecamente ligados, da unidade e da indivisibilidade. E o princípio da independência funcional? Esse é mais fácil de perceber pelo seguinte: quando o promotor, quando o procurador lá da República, quando o procurador de justiça ou quando o procurador do trabalho estiverem atuando, eles não têm que prestar conta a ninguém, desde que eles estejam no exercício da sua função, desde que eles estejam cumprindo com as suas funções constitucionais, né? Ele só presta conta de seus atos à Constituição, à lei, né, e à sua própria consciência. Né? Então ele tem absoluta independência no exercício das suas funções. Né? Então ele não precisa pedir autorização e não tem que prestar conta. Muito bem, agora as chamadas funções institucionais, isso está disposto no artigo 129. Aqui na Constituição Federal, no artigo 129, está de forma objetiva, concisa, relacionando sucintamente quais são essas funções. Na lei complementar, nós já vamos encontrar essas funções de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada. Mas é importantíssimo esse artigo 129, porque ele cai muito no concurso e ele é importantíssimo para se entender o que é que o Ministério Público faz. Né? Está exatamente aqui no artigo 129 quais são essas funções que são atribuídas, que são próprias que a Constituição concedeu ao Ministério Público. Né? E que a Constituição de 88, nesse artigo aqui, nós vamos perceber, ela ampliou as funções, o poder do Ministério Público de tal forma que ele então ficou, quando se diz que ele é o chamado quarto poder, é em razão desse aumento aí do seu poderio, de sua atuação, das suas funções. Então no artigo 129 diz assim: são funções institucionais do Ministério Público. Essa função que nós sabemos historicamente que é a mais conhecida do Ministério Público, tanto que se associa muito a imagem do Ministério Público àquele órgão acusador, né? Ao órgão que faz a acusação. Então está aqui, ó, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, quando alguém comete um crime, né, essa pessoa, se for um crime que vai ser processado por ação penal pública, né, porque existem as ações penais privadas, né, que depende, determinados crimes são exceções, que depende de uma queixa, né, de alguém. Mas a ação penal pública, quem é o autor da ação? Quem é que é o autor da ação? É o Ministério Público. Né? Então, cabe a ele, quando alguém comete um crime, e esse crime vai ser processado por uma ação penal pública, compete a ele, Ministério Público. Se for da Justiça Estadual, o promotor de justiça. Se for um crime da Justiça Federal, ou crime eleitoral ou crime militar, será um membro do Ministério Público da União. Então, compete a ele promover privativamente. Essa expressão privativamente é bom que se entenda que compete prioritariamente a ele, Ministério Público, promover, propor, entrar com a ação penal pública. Né? Mas na eventual omissão dele, né, poderá haver a hipótese de ação penal subsidiária. Né? Mas, enfim, essa é a função destacada do Ministério Público, esse órgão acusador. Quando alguém comete um crime, quem em nome do Estado, em nome da sociedade, vai fazer acusação? Quem é que vai entrar com a ação penal pública? Então, o Ministério Público. Essa é a função destacada historicamente
do Ministério Público. 2. São funções do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, né?